Bom, gente, nós vimos lá a estrutura celular, a célula, né, da bactéria. E aqui eu coloquei para vocês a morfologia. Diferenciem, gente, ouçam isso. Morfologia é a forma externa dela. Vou comparar conosco, com a gente, né, os humanos. Nós temos a nossa morfologia externa. Nós temos o quê? O comum é 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, certo? Essa é a nossa morfologia. E a nossa célula também é toda igual, né? Tem aquelas organelas, tem a parede celular, tem a membrana nuclear, tem o DNA lá no núcleo, certo? Assim é a nossa estrutura. Então, das bactérias é dessa forma. Nós vimos lá a estrutura celular, que elas são apenas unicelulares, certo? Apenas uma bactéria é uma célula. E essa é a morfologia. Elas podem se apresentar de diferentes formas. Olha que interessante. Elas podem então estar em forma de cocos, elas podem ser assim, ó, redondinhas, nós chamamos de cocos. A célula lá dentro é igual? É igual, é a mesma coisa, muda a forma externa, tá bom? Elas podem se apresentar em forma de bacilos, que é a forma mais comum que nós encontramos. Dentro é igual? Sim. Pode ser em forma de espiroquetas. Olha, gente, que interessante. Veja, essa forma aqui de espiroqueta, que é como se fosse uma molinha, uma mola, né? É uma célula só, gente, porque as bactérias são o quê? Unicelular. Então, isso aqui é só uma célula, mas na forma de espiral, certo? Esse aqui é a bactéria da leptospirose, conhecida como doença do rato, né? A leptospira, por isso o nome espira de espiral, certo? E o vibrião, que é muito parecido com o bacilo, só que ele tem um flagelão, ó, um flagelo aqui grandão, que serve para quê? Para sua locomoção. E aí ele se movimenta loucamente dentro do hospedeiro dele, que ele vai parasitar, tá bom? Essa bactéria aqui, ela é curvadinha assim, ó, em forma de lua. E aqui o flagelo, tá bom? Para locomoção. Essa então é a forma que elas podem se apresentar, que são conhecidas, na verdade, né? Que ainda podem existir algumas que nós não conhecemos, não foram descritos ainda pelos cientistas. Essa questão aqui, gente, dos esporos é uma característica muito importante para nós que trabalhamos com alimento. É interessante que vocês anotem, né, tomem nota do que eu vou falar aqui, porque é muito mais complexo do que só esse slide. Então, isso é uma característica que nem todas as bactérias têm. Apenas 2 gêneros de bactérias têm, certo? Essa característica de formar esporos. Mas o que é isso então, gente? Vou ler para vocês. Em condições desfavoráveis ao seu crescimento, algumas bactérias formam esporos que podem sobreviver a milhões de anos. O que é isso? O que é esse processo? É um processo de desidratação, gente. Nós sobrevivemos, os seres vivos sobrevivem quando tem condições favoráveis, né? Nós temos água, temperatura ideal, temos nutrientes, e aí a gente vai o quê? Se desenvolvendo, se multiplicando. Assim também são as bactérias. Só que quando não tem condições favoráveis, o que acontece? Elas morrem, né? Nós morremos, os seres vivos morrem. Mas algumas bactérias, esses 2 grupos, que são os clostrídeos e os bacilos, tá bom? Posso anotar para vocês lá quando a gente se falar no WhatsApp, esqueci de colocar aqui nos slides. Mas esses 2 grupos são evoluídos. O que acontece? Ocorreu condições desfavoráveis? Opa, caiu no solo, não está encontrando nutrientes para utilizar para multiplicação, ela vai ocorrer esse processo aqui, gente. Perda de água da célula, certo? Vai perdendo a água
desse citoplasma aqui, ó. Veja, essa aqui é uma bactéria, esse aqui é o núcleo aqui dentro, né? O DNA. Começa a perder água, certo? Vai formando uma parede grossa e resistente, ó, em todo o citoplasma dela. Vai protegendo o material genético. Formou aqui o que, ó? Pegou o material genético, tá aqui dentro, desidratou, formou uma camada espessa aqui fora e resseca. Formou, então, isso aqui é chamado de esporo. Essa camada aqui, gente, é resistente. Ela vai ficar ali no ambiente por muitos e muitos anos. Isso aqui está vazio. O que importa é a proteção do material genético. Por quê? Porque quando ela encontrar condições favoráveis novamente, ela vai voltar a essa forma aqui, ó. Vai voltar para a forma normal. Mas, professora, então nessa forma que ela consegue sobreviver e se multiplicar? Não, gente. Anotem lá. Nessa forma aqui ela está adormecida, certo? Vou ler aqui. Perda de água da célula, formação de uma parede grossa e resistente em todo o citoplasma que vai estar o quê? Desidratado, sem água. Esporulada, a bactéria suspende completamente a sua atividade metabólica, ou seja, está dormente, não se multiplica, não se reproduz, não faz nada. E assim ela sobrevive lá no ambiente a situações adversas, como calor intenso, falta de água, falta de nutrientes, tá bom? Esse processo aqui que nós falamos é o chamado esporulação ou esporogênese, tá? Gênese, criação, esporo, formação do esporo. Isso é uma diferença entre a célula vegetativa e o esporo, é muito importante falar, gente. É como eu acabei de falar para vocês, anotem. O esporo, a célula tá dessa forma aqui, ó. Desidratada, com material genético protegido e está dormente, tá? Está adormecida. A célula vegetativa é essa célula aqui, ó, que está pronta para se multiplicar, está utilizando água, está na sua total atividade, tá bom? Então, essa é a diferença entre essas duas aqui. Então, aqui eu apresento para vocês as bactérias de interesse para os alimentos. Nós vamos falar, então, das classificações dela. Lembra que nós falamos lá no início que elas podem causar doenças, que elas podem serem apenas decompositoras dos alimentos, que elas podem ser utilizadas para a produção de outros derivados. Então, nós vamos começar pelas patogênicas, que são aquelas que causam doenças, tá bom? São bactérias que, quando em contato com o ser humano ou com o animal, ela vai causar alguma alteração no organismo dele, tá bom? E ela chega como o indivíduo? Por meio dos alimentos, tá bom? Então, aqui eu coloquei as principais, as mais famosas, né? Salmonela, nós temos mais 2.000 espécies de salmonela que causam o quê? Vômito e diarreia crônicos, tá bom? E também podem causar outras complicações. O mais comum são vômito, os sintomas mais comuns são vômito e diarreia intensos, tá bom? O Clostridium, que é o gênero, que é um dos gêneros que forma o famoso esporo que nós falamos no slide anterior. Nós conhecemos o Clostridium botulino, que causa o botulismo, tá bom? Eu vou pedir uma atividade para vocês sobre essas bactérias aqui, para que seja uma pesquisa extra. Temos o Bacillus também. Esses dois gêneros aqui, anotem, são os gêneros que têm a capacidade de formar aqueles esporos que nós falamos anteriormente. Ah, professora, a salmonela forma? Não, ela não tem essa capacidade de formar esporo. Nem o Staphylococcus aureus, não. Nem a Escherichia coli, também não. Só esses dois, tá bom? Que bom, né? Porque já imaginou se todas as bactérias que causam doenças tivessem essa característica de formar esporo, seria o fim, né, pra gente. Porque elas, com a estrutura simples que tem, com todas essas... com todos os protocolos que já foram criados para eliminar, ainda assim a gente sofre, né, com as doenças transmitidas por alimentos, com a ação delas. Imagina se elas pudessem se proteger formando esporos dessa forma. Tá bom? Staphylococcus aureus também causa vômito, diarreia e produz toxinas. Tá bom? No alimento, além de se reproduzir, quando ele está se multiplicando no alimento, ele produz
toxinas, que são substâncias químicas que, quando ingeridas em grande quantidade por nós, pode levar à nossa morte, ou do animal também. E nós temos a famosa Escherichia coli, que são as cepas patogênicas, tá bom? Também causa vômito, diarreia, sangramentos intestinais, também pode levar à morte pela desidratação rápida. Nós temos então as bactérias decompositoras. Olha só, eu coloquei apenas a imagem da carne aqui. Quem nunca viu, né? A carne crua com essa coloração por cima aqui. Quem que causa essa alteração aqui? São bactérias, gente. Bactérias que têm a função de decompor o alimento. Coloquei aqui os dois gêneros mais famosos, que são as pseudomonas e aeromonas, certo? Nós temos também as bactérias indicadoras, que são aquelas que indicam qualidade sanitária nos alimentos, tá bom? A mais pesquisada é a Escherichia coli. Não é Escherichia, tá, gente? É Escherichia coli. Todas as legislações sanitárias nacionais e internacionais falam sobre a Escherichia coli como indicador. Como assim, professor? O que é indicador? Eles pesquisam a Escherichia coli em todos os alimentos que precisam ser comercializados como indicador de contaminação. Se tiver Escherichia coli, significa que ele está contaminado e pode conter outras bactérias patogênicas, que são aquelas que causam doenças, tá bom? No Brasil, nós temos duas legislações muito importantes, que é a RDC número 12, RDC é da Anvisa, tá? Do Ministério da Saúde, que diz todos os parâmetros microbiológicos para os alimentos possíveis que vocês imaginarem. Carne, peixe, frango, industrializados, vegetais, açaí, tudo tem na RDC um parâmetro de bactérias, uma quantidade aceitável. E a portaria 2914, também do Ministério da Saúde, que diz a quantidade aceitável de bactérias de Escherichia coli, tá? Na água, tá bom? Anotem isso que não tá aqui do lado. Então, essa é para alimentos e essa aqui é para água, tá bom? A 2914 é parâmetro de água. Uma questão interessante é que no Brasil nós temos a obrigatoriedade de fornecer água tratada, né? Para todos, é um direito nosso. Porém, não é isso que acontece. A nossa região, a região norte, é a que menos tem acesso à água tratada. Nós temos apenas 57,49% de municípios que têm acesso à água tratada, tá bom? Quem que faz esse tratamento? Em Abaetetuba é a Cozampa, em Belém é a Cozampa, e em alguns outros municípios são empresas privadas que o governo vendeu, é o que a gente chama de privatização, né? Vendeu para que eles façam esse serviço de saneamento, que é tratar a água para que nós tenhamos esse acesso à água livre de contaminação, tá bom? E o que eles pesquisam para dizer se ela está livre de contaminação? Escherichia coli, tá bom? É o parâmetro, é a bactéria indicadora.